dia para você que ainda está em casa tomando aquele cafezinho, aquele pãozinho com queijo coalho, uma delícia. Mas também muito bom dia para você que já está no trabalho, nas repartições públicas, nos escritórios, nas recepções, né, nos hospitais. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Já está no ar o seu programa Cortando com Ariel Fernandes, que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. E quem não é assinante NET, tem algumas opções. Eu gosto sempre de estar mostrando, falando, ensinando para as pessoas, porque é importante, né? Porque de repente você vai querer indicar o nosso programa para uma amiga, para um amigo, e de repente ela não é assinante NET. Mas é muito simples. Ela pode ir para gazetaweb.com. Lá no portal gazetaweb.com, o Fábio está mostrando aí para a gente, do lado esquerdo, na parte superior, tem o nome Assistir. Clica em cima do nome Assistir e você vai estar vendo o que está acontecendo na sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. Agora tem uma outra dica para você, que é o seguinte: a pessoa está trabalhando, não pode assistir o programa agora, porque senão vai ficar desempregada, porque ou trabalha ou assiste televisão. Mas não tem nenhum problema, ela pode ir pelo YouTube. Nós temos um canal, tá lá, você vai na primeira página do YouTube, TV Mar Canal 25, é assim que você vai digitar, como o Fábio está mostrando. Enter, vai aparecer essa primeira página, clica outra vez em cima desse nome TV Mar, daí vai aparecer os nossos programas, né? Todos os programas, Canal Legal com o Léo Palmeira, Verdade e Informação com o Mauro Vedequim, A Vez do Povo com Wilson Júnior. Ontem o deputado federal Marcos Beltrão, né, foi o entrevistado, bate-papo com Geraldo Câmara, não é isso? Isso mesmo, é porque está um pouquinho distante. Está aí o nosso programa de ontem, não precisa nem colocar, já colocou, mas deixa aí, ótimo, com a arquiteta Eveline Cruz, falando dos pisos, né? Pisos ecológicos. Olha que coisa linda, muito legal, muito bom, viu, Fábio? Legal mesmo, obrigado. Olha, gente, eu quero desejar uma terça-feira de muita alegria, de muita paz, de muita saúde, de muita prosperidade, de muita bênção divina, né? Para aqueles também, especialmente, que estão nos hospitais, muita gente assistindo o nosso programa em vários hospitais, inclusive na Santa Casa de Maceió, ali no centro. Um abraço para todos e muita inspiração divina, muita saúde vindo da parte do Papai do Céu, né? De Papai do Céu, para suas vidas, tá bom? E a gente deseja um dia maravilhoso, o dia está aberto, né? A chuva não está aparecendo mais e, graças a Deus, vamos sim ter um dia muito legal. Olha aqui, ó, no nosso programa de hoje, você vai receber, ou a gente vai receber, e você vai receber em casa, a cerimonialista Cátia Albuquerque. Eu não sei se você lembra que eu falei sobre coffee break, comportamento, né? Como é que a gente deve se portar diante de um coffee break. E você sabia, olha aqui, ó, a gente, em todas as áreas, muita gente reclama do comportamento de vários profissionais quando vão para congressos, cursos, eventos, né? E daí tem aquele momento do coffee break, e não é só de jornalistas que reclamam, de cabeleireiros, de esteticistas, reclamam de médicos, do pessoal da área jurista, né? Dos tribunais de justiça, de várias outras áreas, de pessoas que não sabem se comportar diante de um coffee break. E com certeza a cerimonialista Cátia Albuquerque, que é expert no assunto, ela vai dar dicas maravilhosas. Olha aqui, ó. Só para você ficar na vontade aí, nós teremos aqui um buffet montado aqui, completo, né? E a gente vai exatamente estar levando para você, estar mostrando na íntegra como é que vai acontecer, exatamente como como a gente deve se portar diante de um buffet. Olha que coisa linda, perfeita, né, gente? É o buffet Ana Vanderlei, né? E a gente fica feliz, um abraço aí para Ana Vanderlei, para toda a sua equipe que montou com muito carinho. E aí a gente vai hoje passear nesse buffet. Cátia Albuquerque vai estar dando as dicas e eu vou estar saboreando essas delícias, mas também aprendendo, né, a ter um comportamento diante desse momento aí. Você pode participar do nosso programa ligando ou entrando em contato através do nosso WhatsApp, que é o 98 107 9872 98 107 9872. Mande fotos, vídeos, imagens da sua rua, do seu bairro.
e daquele problema que você tem e já bateu na porta aí do poder público, ninguém lhe atende, a TV Mar vai lá contemplar o seu problema e levar ao conhecimento de toda a sociedade, inclusive do poder público, tá certo? Fica essa dica para você. E agora vamos começar o programa com um resultado de uma pesquisa, preste bem atenção, divulgada ontem sobre relacionamento entre casais. Olha que coisa legal. Um estudo da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, sugere que casais que dividem tarefas domésticas e o cuidado com os filhos são mais felizes e têm uma vida sexual melhor. Pois é, as conclusões vieram da análise de uma pesquisa sobre casamento e relacionamento realizado com 487 casais, né? E os pesquisadores estão planejando mais estudos sobre a razão dos casais com divisão igual das responsabilidades nos cuidados com os filhos parecem ter relacionamentos melhores. E aí, a partir de hoje, eu já vou lavar pratos, eu vou varrer casas, eu vou cuidar mais dos filhos, né, dos netos, né, e de toda a casa. Eu tenho que fazer isso, porque melhora o relacionamento, mas graças a Deus eu tenho um bom relacionamento, mas melhora, eu achei interessante, a vida sexual. E aí, Josiel, tá aí a dica, viu, Fábio? Tá aí a dica. Vamos lavar pratos, varrer casa, lavar o banheiro, cuidar das crianças, cuidar melhor dos gansos. Fábio, não fale dos meus gansos, rapaz, que me dá uma saudade tão grande. De quem roubou os meus gansos, devolvam, por favor, né? Mas tá aí a dica para você que tem um pouco de dificuldade de colaborar com a mulher em casa no que diz respeito aos cuidados domésticos, tá certo? E conscientizar a sociedade sobre a capacidade e o potencial de pessoas com deficiência é a meta da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, que prossegue hoje com mais uma programação. Hoje vai ter mais uma programação com o objetivo do evento é discutir conceitos, ideais e sugestões, né? Sugestões, temas relacionados com a vida dessa parcela da população. A programação da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência se estende até o dia 30 de agosto. Fica também essa dica para você. Vamos passear um pouquinho, bem rapidinho, pela nossa Gazeta de Alagoas de hoje. Tá aqui, ó. Várias informações. Rui faz ajustes para pagar folha. Deixa eu até arrumar o meu cabelo aqui, que eu tenho alguns personagens aí que cuidam do meu cabelo, o diretor Sidraque Ferreira, grande cabeleireiro, né? O Leonardo Simões, o seu Ferreira, o Ferreira é o meu amigo de 90 anos de idade, que quando o meu cabelo está assanhado, ele me liga e reclama: que cabelo assanhado é aquele, rapaz? Ajeita o cabelo. Muito obrigado, viu, Ferreira? Forte abraço aí, que está sempre nos assistindo. Falando em Ferreira com 90 anos, quero mandar um abraço também para o meu papai, que tem 84 anos, está sempre me assistindo, é o senhor Adelmo Tenório Duarte, pois é, grande delegado da Polícia Desarmada do Brasil, né? Tá aí um forte abraço para o papai, tá? Gente, olha, e aí o Rui Palmeira faz ajustes, né, para pagar a folha de pagamento. O Ariel, e qual é os ajustes? Quais são os ajustes? Os ajustes diminuindo os cargos comissionados? Não. Diminuindo o número de secretarias? Não. Diminuindo o número de parasitas, de pessoas que estão aí no poder público com cargos comissionados, e muitos servidores públicos que não estão fazendo nada. São muitos, não são todos, né? São muitos, não são todos. Não, senhor, não, senhora. Ele vai fazer, sabe o quê? Ele vai mexer com os fornecedores. Os fornecedores vão sentar com o prefeito e renegociar lá, ou negociar as dívidas para pagar, não sei quando, porque não deu para ver totalmente a matéria, mas com certeza vai apertar com os fornecedores, tá certo? E aí, sabe o que acontece com isso? Essa suposta suspensão
desses pagamentos para os fornecedores, às vezes os nossos prefeitos e governadores esquecem que os fornecedores têm colaboradores, têm funcionários, empregados para pagar. É toda uma estrutura. Os fornecedores têm os fabricantes para que eles possam honrar os seus compromissos. E muito especialmente os seus colaboradores. Aí não dá para a gente entender como é que é isso. Não dá para a gente entender. Prefeito, vamos ver uma outra forma, porque o município precisa dos fornecedores. O que não precisa é de parasitas, de pessoas que estão lá sentadas lá no zap da vida lá, tá certo? Pessoas que quando é no serviço privado é um verdadeiro gênio, quando vai para o público são verdadeiros parasitas. E aí está aí a dica, inclusive eu queria dar uma dica para o Ministério Público. Sabe, o número de atestados médicos deveriam ser fiscalizados. Inclusive os médicos que passam, que dão também atestados médicos sem analisar, sem examinar, porque tem muitos também, que a gente sabe disso. E aí quando colocar uns 2 ou 3 a mais aí, teve uns 3 anos atrás, que servidores, 2 ou foram 3 servidores públicos, perderam seus cargos, porque estavam enrolando, era no enrolation mesmo, o serviço público, com vários atestados médicos, tudo de mentira. E aí é bom que o Ministério Público caia em cima, porque coloca uns 10 no paredão, uns 10, pronto, sabe, processo administrativo, provou, está aprovado, tá, coloca para fora, pode fazer isso. E aí começa a consertar as coisas. Porque então não precisa, a gente tem que entender que a coisa não vai partir principalmente dos políticos. Vai partir também, ou até principalmente de cada um, né, de cada setor da sociedade. A gente precisa honrar os compromissos com os fornecedores. E eu não sou fornecedor nem de prefeitura, nem do Estado. Só estou me colocando um pouco no lugar dos fornecedores que têm seus compromissos. Nós vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo, você não pode sair daí, porque a gente vai dar dicas maravilhosas, eu quero aprender como me portar, qual é o meu comportamento quando eu estou indo para um coffee break, o que eu posso comer, o que não posso, sabe, às vezes a gente dá vontade de encher um pratinho para levar para casa, chamado de verdadeira quentinha, para levar para casa. Pode, não sei, tem que ver com a cerimonialista Cátia Albuquerque. O nosso intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. Quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Todo mundo sabe que a maneira mais eficaz de se resolver um problema é através do diálogo. Falar o que se pensa é muito importante e saber ouvir é fundamental. A Câmara Municipal de Maceió sabe disso e está sempre disposta a ouvir o que você, cidadão, tem a dizer. Por exemplo, você sabia que de março a junho já foram realizadas 19 audiências públicas na Câmara? Estes eventos atraíram ao plenário da Casa diversas autoridades, lideranças comunitárias, especialistas em diversos assuntos, além da população em geral. Todos estiveram reunidos para debater assuntos de extrema relevância pelo bem da nossa comunidade. Temas como crianças em situação de rua, a regulamentação das cinquentinhas, a assistência em saúde mental, a homofobia e a situação das grotas de Maceió. Venha com a gente, participe e vamos juntos fazer uma Maceió cada vez melhor. Câmara Municipal de Maceió, a casa de todos os maceioenses. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão.
No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. O atendimento a bebês com doenças do coração era um grave problema da saúde em Alagoas. Para mudar esse quadro, o governo do estado criou uma unidade especializada em recém-nascidos e crianças com doenças cardíacas. Um convênio com o Hospital do Coração garante atendimento às crianças e apoio às famílias. Nos casos mais complexos, os pequenos pacientes são operados em hospitais de Recife, Fortaleza e Aracaju, sempre com acompanhamento do Serviço Estadual de Saúde. Você vê uma criança sem diagnóstico, você conseguir fazer esse diagnóstico e conseguir ajudar, isso não tem preço. O pequeno Luiz Guilherme é uma das 30 crianças que estava na fila de atendimento. Foi operado e agora já está em casa. Não tem coisa melhor do que isso. A gente vê o filho da gente bastante saudável, né? Alegre também, né? Não tem coisa melhor. O caminho é longo, mas a saúde em Alagoas está começando a mudar. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Pois é, estamos de volta. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para minha amada esposa, né? Ela é a minha principal telespectadora, está sempre lá assistindo e também de vez em quando me corrige, né? E eu aqui continuando, de vez em quando ela puxa as minhas orelhas, faz um beijo bem carinhoso para ela. E eu, essa dica de hoje dessa nota, né, para a gente procurar, até fiquei gago, né? É limpar a casa juntos, lavar os pratos, porque diz que melhora tudo, inclusive a vida sexual, né? E aí eu vou estar fazendo isso. Agora eu vou me empenhar bastante, me esforçar bastante para ajudar mais a minha esposa, né? Um forte abraço para ela, para minha filha Arielle, para os meus filhos Leanderson, Arthur, Lucas. É tanto filho, minha gente. Olha que coisa. Gente, olha aqui, o Ministério da Educação prorrogou até hoje o prazo para que os 61 mil estudantes pré-selecionados para o FIES do segundo semestre de 2015 acessem o sistema. É preciso confirmar o interesse em fechar o contrato de financiamento. As inscrições tinham se encerrado no domingo, mas está aí, foi prorrogado até hoje, tá certo? Agora vamos aqui, olha aqui, uma coisa muito interessante. Quem nunca ouviu, por exemplo, mas olha, a minha classe é tão mal educada, né? De vez em quando a gente escuta isso. Isso não é só para o cabeleireiro, para o médico, para o engenheiro, é para quase todo mundo, né? Quando chega diante de um coffee break, por exemplo, foi para um determinado congresso, daí ou fica cheio de pernas, né? Cheio de sem jeito mesmo de se conduzir, tá certo? Ou às vezes exagera em alguma coisa. Mas olha aqui, ser convidado para um evento nem sempre é uma situação confortável para muita gente. O receio de não saber seguir as regras de etiqueta faz com que algumas pessoas recusem o convite. É verdade, é verdade. Hoje no nosso programa vamos esclarecer algumas dúvidas para que você possa ficar bem preparado para o próximo Coffee Break, né? E aí recebemos mais uma vez a nossa convidada, Kátia Albuquerque, grande cerimonialista de Alagoas, não, do Brasil, né? A mulher é um exemplo realmente
de bom comportamento, de etiqueta, de postura, que é uma das principais cerimonialistas aí do nosso estado, que montou agora um verdadeiro buffet para explicar para a gente o passo a passo, como a gente deve se comportar em qualquer momento de convite, porque eventos a gente é convidado toda semana, e aí chega exatamente esse momento e toda uma dificuldade. Agora, a pessoa foi convidada para um coffee break, né? E o que ela deve pensar primeiro? Né? Porque quando a gente fala foi convidada para um coffee break, a gente fica imaginando que ela foi convidada para um evento, para um determinado evento, e qual é o primeiro passo? O que ela deve se preocupar de cara? Bom dia, seja bem-vinda, Kátia Albuquerque. Como vai? Obrigada mais uma vez pelo convite. Bom, quando nós temos em mente a participação em um evento, seja ele um seminário, um congresso, uma reunião de trabalho, nós temos sempre um coffee break, né, para fazer um intervalo, uma interação, nós chamamos até de contatos bilaterais. Ah, tá. Então, tal contato bilaterais é exatamente esse momento do coffee break. E eles, quando você falou que há esse convite, são dos mais simples aos mais sofisticados. Perfeitamente. Tanto um quanto o outro, a gente precisa ter um comportamento agradável, legal, né? Sim. Dentro do conceito. Exatamente. E essa inspiração deve se iniciar em casa, quando você está se preparando para ir para um evento dessa natureza. Por exemplo? Ou seja, a escolha da vestimenta correta, o código de vestimenta para cada evento, para cada classe profissional, existe um código. Então, é muito importante que a gente possa atentar para a escolha desta roupa, para que não choque esse ambiente. Eu estou vendo aqui que o negócio hoje, Kátia Albuquerque, está muito chique, né? Lindo, perfeito, dá vontade de comer tudo. Mas, Ariel, você não está falando de etiqueta, como é que vai falar que tem vontade de comer tudo? E aqui ao nosso lado também, Ana Vanderlei, né? Ela que trouxe esse belo buffet, né? Ela teve todo o carinho de montar. Mas como é que estão as coisas? Como é que anda o buffet? Tá bem legal, Ana? Bem legal, bom dia. Está sim, nós estamos trazendo inovações, né? Tem novidades, tem inovações também na área? Por exemplo, Ana? Tipo o nosso coffee break de hoje. Certo. Nós estamos trazendo uma versão em mini porções. Como é que é? Versão em mini porções? Hoje você pode comer com as mãos, que se chamam finger foods. Tá, aí eu vou aí, a gente vai puxar da Kátia Albuquerque todas essas informações, que às vezes a gente tem vergonha de pegar com a mão, se pode, tem que ser com guardanapo, como é que é o comportamento. Mas essa é a novidade, essas pequenas porções. Isso. Nós trouxemos uma versão de um mini bolo inglês. Mini bolo inglês. Então, aqui você já vai se servir. Pode vir mais pra cá um pouquinho, Ana? Isso. Você vai se servir. Lindo. Primeiro que é muito lindo, né? E segundo que uma cara de gostoso, que com certeza deve estar gostoso. Daqui a pouco eu vou saber e vou passar para vocês que estão em casa, viu? Então, aqui nós temos uma mini versão do mini bolo inglês. Certo? Uma mini versão de um bolo de laranja com nozes. Bolo de laranja com nozes. Então vamos lá, Ana, vamos conversar um pouquinho com a Kátia Albuquerque para ela ensinar para a gente. Você não já sabe tudo sobre o assunto, né? Mas vamos lá, Kátia, qual o primeiro passo? Aí vamos fazer uma simulação aqui, né? Vamos idealizar que o evento está chamando o intervalo e vocês estão todos convidados a um coffee break, aqui ao lado esquerdo, né? do hall, né? Do nosso auditório, enfim. Qual o primeiro passo? O que a gente deve fazer? Bom, nós nos dirigimos a essa mesa e temos que ter primeiro o cuidado de selecionar o alimento e se retirar.
porque não sei se você já observou isso, as pessoas se aproximam da mesa principal onde está servido o alimento e se aglomeram de maneira que quem vem atrás não consegue ter acesso a essa mesa. Então é mais ou menos aqui, vem cá, Ana, por gentileza. A gente fica todo mundo aqui e parece que nunca mais quer sair da mesa. Perfeitamente. Né? Não quer se afastar da mesa. Então, o correto, primeiro, é selecionar o que você quer e se afastar da mesa para que dê espaço, por exemplo. Exatamente. Por exemplo, nós iniciamos com a fruta. Quem gosta de fruta, prefere se alimentar de algo mais leve ou está passando por uma dieta especial, então serve-se naturalmente pela fruta. O guardanapo, ele tem a serventia para limpar as mãos. Então, muitas pessoas têm o hábito de pegar o alimento com o guardanapo. Aí faz assim, né? Pega o guardanapo, vamos abre o guardanapo e vem aqui assim e pega o alimento. Não é necessário. Você pegou o alimento exatamente com o guardanapo agora. Como é feito corriqueiramente. Certo. Nesse caso... Que é o modo errado. Exatamente. Né? Então, nós pegamos o guardanapo com o objetivo de poder limpar as mãos ou enxugar a boca. Nós pegamos o alimento com a mão, né? Então, orientamos também as pessoas que nesse momento de interação, enquanto se alimenta e conversa, evitem-se os cumprimentos. Por quê? Obviamente, você foi até o toalete, você lavou suas mãos. Você saiu da sala, foi ao toalete, lavou as mãos. E vai fazer a sua alimentação. Qualquer coffee break, a gente deve pegar o alimento com as mãos, sem o uso do guardanapo. Do guardanapo. Certo. Há casos mais específicos que nós temos o auxílio de um garçom atrás desse aparador em que está fazendo, né, servindo as pessoas. Entendi. Eventualmente por alguma coisa que não deva ser, que as pessoas não devam colocar a mão diretamente. Mas a maioria dos serviços de coffee break são dispostos assim, de forma bem à vontade, em que as pessoas fazem o seu próprio autosserviço. Certo. Então, nesse caso, a pessoa pega o seu alimento com as mãos, traz a boca, come, tá? O guardanapo fica sempre na outra mão, na base, para poder limpar as mãos. Vamos limpar, senão a roupa vai virar guardanapo, né? Então, você... Verdade. E o que acontece mais desagradável é o fato de alguém vir se dirigir a você, querer ter uma interação com você e ter esse contato físico. Não, então, é bom que fique claro que durante esse momento não é bom haver esse contato físico. Contato de pegar nas mãos. Isso. Olá, como vai, Ana? Tudo bem? Pega Basta na mão. um cumprimento, um aceno, um olá. Isso é muito importante. Ok. Outro detalhe, a gente observa que a Ana teve o cuidado de não colocar aqui pratinhos. Mas, normalmente, os buffets oferecem pratinhos de sobremesa. E o que é que ocorre? Isso que eu quero tá bom assim, José? Vem cá, pela minha esquerda, tá legal? Ó, então, isso a gente vê muito isso nos coffee breaks, dos grandes eventos, dos pequenos, médios eventos. As pessoas pegam o pratinho, enchem o pratinho e saem com o prato cheio. Isso não é legal. Não, porque veja só, se você está participando de um coquetel volante em pé, aonde você vai apoiar esse pratinho? Tá certo. Então, a delicadeza é você pegar aquele alimento, se retira, deixa que outras pessoas se aproximem, come, conversa, porque esse momento não é uma refeição, coffee break, tá? Ele é apenas um momento de descontração, de trocas de experiências, de conversas, para promover o network e que você tenha esse mimozinho para arrefecer a fome durante aquele dia de interação. Certo. Aí eu cheguei acompanhado de uma amiga, de um amigo, certo? A mesma coisa, me aproximo da mesa, pego o que eu quero, o amigo, a amiga, a mesma coisa, a gente se retira para poder comer, se alimentar um pouco afastado da mesa, conversa um pouco, se deu vontade de voltar à mesa, volta, pega outro alimento e mais uma vez se retira da mesa, né? Exatamente. Agora, uma dúvida, Kátia. Quando tem algo que a gente não conhece e às vezes a gente fica com um pouco de vergonha de perguntar a quem está servindo,
O que é isso? Né? Tudo bem? Não tem nenhum problema? Pode perguntar. Nós verificamos também que alguns buffets colocam plaquinhas sinalizando do que se trata, porque há pessoas que têm alergias e contém glúten, não contém glúten, tem derivados de frutos do mar, enfim, alguma sinalização indicadora para que aquela pessoa possa comer ou não aquele alimento. Há casos em que temos o auxílio de garçons, ladeando essa mesa principal e que eles estão ali exatamente para fornecer informações. Não conhece o alimento, por exemplo, aqui, logo que eu cheguei, eu fiquei muito surpresa e até comentei com a Ana, eu pensei que fosse um bem casado. Tem um jeito de bem casado. Não parece um bem casado? Mas não é não, uma tapioca, não é, Ana? 1000 folhas de tapioca. Mostra aqui, por favor, Josiel. Então, é uma curiosidade, ninguém nasceu sabendo. 1000 folhas de tapioca. 1000 folhas de tapioca. Isso, a tapioca hoje está em alta, né? Então, nós procuramos trazer ela de uma forma diferente. Ana, falando em tapioca, pode mostrar, Josiel, muito legal. A gente hoje está num mundo com uma moda muito grande, vou chamar de moda, mas não é nada de moda, a questão da intolerância à lactose. Vocês de buffets têm tido muitos trabalhos em relação a essa questão da intolerância e isso tem mudado um pouco a vida dos buffets? Temos alguns clientes que procuram, assim, fazer algo que ofereça a alguém que tenha essa intolerância. Certo. E hoje já tem no mercado, né, o leite condensado, o leite normal, a própria tapioca, né, que podemos usar. E já nos oferece para a gente também poder oferecer isso ao cliente. Se nos procurar, nós temos como fazer sim. Sabe uma coisa que eu aprendi, Ana, com a Kátia? Porque não tem como a gente não ter pelo menos um pouco de dúvida, no mínimo, eu tinha muitas, né? E fazendo o curso com a Kátia Albuquerque, eu aprendi um bocado de coisas importantes para a gente ter segurança. Porque não tem coisa melhor na vida do que a gente chegar em determinados ambientes com muita segurança, né? Ou pelo menos com um pouco de segurança no que diz respeito àquele momento. Então, assim, por exemplo, eu ficava um pouco, poxa, será que eu tenho que pegar com a mão? Será que eu tenho que pegar com o guardanapo? Isso eu nunca mais esqueci desde que eu fiz o curso com a Kátia Albuquerque. E uma outra coisa que a gente vê muito nesses eventos são pessoas fazendo pratinhos, né? E óbvio que isso não precisa estudar muito para saber que isso é horrível, né? Você fazer pratinhos exatamente para levar para dentro do evento e muitos ainda abrem a bolsa e colocam um docinho, um salgado ali dentro. Isso também é pecado mortal, eu acredito, né, Kátia? Certamente. Nós não devemos exagerar em nada. Tudo exagero é deselegante. Certo. Então, mesmo que haja o pratinho, que o buffet tenha colocado à disposição o pratinho, não é conveniente encher aquele pratinho. O correto é, sirva-se de cada alimento, um de cada vez. Certo. Retira-se, se afaste dessa mesa principal, coma esse alimento delicadamente. Então, a preocupação dos buffets, hoje os buffets que estão mais antenados para a atualidade, para esse comportamento mais confortável, eu digo até, é fazer essas pequenas porções que são chamados de finger food. Nós não precisamos pegar uma fatia de bolo completa, por exemplo. Então, até na hora de contratar os empresários, os organizadores de evento, tem que atentar para o que o buffet está oferecendo, se é correto para aquele momento, para aquela oportunidade, porque isso vai facilitar também o usuário. Então, tem que ter essa interação aí do buffet com o responsável pelo evento, para trocar umas figurinhas e saber o que ele vai levar de uma forma muito mais apropriada para aquele momento. É isso aí? Exatamente. E legal. Isso vai ajudar a essas pessoas que já não têm a informação correta sobre como se comportar. Obviamente que se ele está vendo que é uma pequena porção, como é que você vai colocar essa sobremesa sobre um prato, mais aquele bolinho, mais aquele sanduichinho? Não tem, né? Não dá para organizar isso muito bem. Então, aqui fica bem claro e bem pontual. Por exemplo,
eu estou de dieta e vou comer só essa saladinha de fruta com o iogurte. Olha que coisinha delicada, charmosa. Isso aqui é um melzinho, um sachê de mel. Gente, a Ana Vanderlei não tivemos nenhum contato com outro objeto desta mesa, a não ser com esse mesmo. Certo? O que é indicado neste caso é que tenhamos pratos para apoiar, né, esses objetos que nós não vamos mais fazer uso, e as colheres descartáveis para que você possa se alimentar. Concluiu a alimentação, põe o objeto sobre um aparador, sobre uma mesa auxiliar, e o garçom recolherá esse objeto. Os guardanapos, o que a gente observa de muito deselegante é que as pessoas, com a maior cara de pau, me desculpe o termo, amassam o guardanapo e jogam no chão. Não, aí falta de educação 2 vezes, né? 2 vezes. Né? Então, o guardanapo tem que ser dobrado, não com muito cuidado, e voltar. E a Kátia jogou no chão mesmo, mostrando exatamente o que não deve acontecer. Quando a gente termina o evento, o chão está cheio de lixo. Exatamente. E a gente pensa que isso é uma brincadeira. Não, isso acontece, gente, acontece. E vou falar mais aqui uma coisa, não é só em eventos de pessoas simples, não. Pessoas com graus aí de formação aí elevados, né? Aparentemente muito bem educadas, e que quando chegam em determinados momentos parece que esquece tudo e faz tudo diferente. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Kátia, muito importante. Assim como no jantar, por exemplo, que existe uma ordem do que vem antes, do que vem depois, e um buffet, porque o buffet a gente entende que é algo mais descontraído, tô certo? Sim. Por mais bem elaborado que seja, ele é um momento mais descontraído. Mas no buffet também existe uma ordem, primeiro o salgado, primeiro o doce, primeiro a salada, o suco, o café. Eu quero que você explique isso pra gente. Primeiro é o quê quando você vai para um buffet? Pela ordem, existe? Pela ordem dos alimentos, as frutas, os salgados e, por fim, o doce. Essa é uma regra geral. Salgados e doces. É a mesma regra, a regra geral. Em todas as etapas de qualquer serviço. O que é interessante observar, que imagine que você queira beber uma água aromatizada, por exemplo, e comer esta salada de fruta. Posso experimentar essa água aromatizada? Pois não. Agora me fala uma coisa, eu estou certo, por exemplo, não me alimentei ainda, eu posso beber essa água? Pode. Ou pela ordem? Pode. A necessidade de fazer uso de qualquer tipo de alimento ou bebida vai da sua necessidade naquele momento. Ou seja, você está com sede, então inicia o serviço pelo suco. Você está com fome, inicia pela fruta. Agora, o que é difícil num coquetel em pé ou num serviço de coffee break em pé é você estar com as duas coisas ao mesmo tempo. Imagine que você está comendo uma sobremesa que você precisa das duas mãos e ainda segurando um copo. Como é que você vai fazer isso? Porque, Kátia, você já deu a dica. Gente, pega uma coisinha de cada vez, sai, conversa 2, 3, 4 palavras com o amigo, parente, volta, coloca lá no lugarzinho que você utilizou e vai se servir de outras coisas. Agora, Ana de Jesus, que água gostosa é essa? O que é que tem aqui dentro? Esse é um suco, na realidade esse é um suco de abacaxi com hortelã. Eu estava sentindo abacaxi com hortelã. A nossa água aromatizada, essa seria uma de melancia com hortelã também. Que lindo. Pois eu vou me servir dessa água. Essa aqui Essa é melancia com hortelã. Melancia com hortelã. Eu gostaria de colocar um detalhe aqui, Ariel. Quando as pessoas se servirem de algum líquido, terem o cuidado de não encher o copo. Certo. Além de muito deselegante, você está sujeito a um esbarrão e tomar um banho se esse copo estiver cheio. Não precisa nem um esbarrão. Qualquer toquezinho, se ele está muito cheio, ele vai derramar, vai molhar o piso, vai molhar a sua roupa e isso vai virar um transtorno. Então, as quantidades de líquido devem ser assim, metade do copo, metade da xícara, nunca
xícara cheia, copo cheio. Então, vamos ter, assim, um meio termo no momento em que colocar Muito o líquido. Bem. Agora eu vou experimentar também a água aromatizada, tá certo? Essa aqui é de melancia, gente, tá linda, além de muito linda. Olha, Ariel, não pode encher o copo. Pois é, a gente vai aprendendo e vai colocando em prática, vai ficando um pouco mais chique, né? Porque andar com esta mulher, estar perto dela, né, Ana? Você fica, se você quiser, você fica. Se não quiser, fica do mesmo jeito, muito chique. E aprende, né? E aprende muito, né? Repete pra mim, melancia? Melancia com hortelã. Só? Só, melancia e hortelã. Gostou? Delícia. Eu vou repetir, só melancia com hortelã. Só melancia com hortelã, só. Então imagina o efeito, não é? Uma coisa tão simples, água, não é? Como você pode customizar a água. É isso, gente. Delícia. Fazer um mimo, não é? Delícia. Olha que tá tudo muito lindo, dá vontade de comer tudo, mas não pode, Ariel, não pode, ó. Mas veja bem, uma água dessas, né, um suco, gente, que delícia, que leveza, que coisa deliciosa e gostosa. Fábio, você colocou o telefone aí da Ana Vanderlei? Colocou? Você é demais, Fábio. Olha que coisa linda, gente. Vamos lá. Então vamos lá. A gente vai primeiro fazer o quê? Vamos nos servir, né? Vamos lá pelas dificuldades. As pessoas olham uma peça como essa e dizem assim, e agora? O que é que eu faço? Não é, Ana? Isso. Eu ponho isso na boca direto? Então, eu pego com o espetinho? Vamos lá. Peguei, mano. Certo. Pegou o alimento. Olha, você deslocou com o próprio espetinho o sanduíche da peça. Certo. Aí eu não mantenho isso aqui na minha mão esquerda, a basezinha? Pode manter como um apoio ou você pode recolocá-la e trazer o alimento à boca. Tá. E você não vai comer. Então, aí, essa aqui, eu vou fazer uma pergunta bem básica. Sim. Isso aqui vai tudo de uma vez em sua boca, não? Não. Essa quantidade, apesar de pequena, delicada, ela não é correta para que você coloque totalmente a boca, porque você vai ficar com a boca muito cheia. Então eu vou fazer tudo que você está fazendo. Coloquei a basezinha ali. Isso. Tá, aí eu faço o quê? Tiro com a outra mão. Tira o espetinho. Tira o espetinho. Isso. É um presunto de Parma, não é? Isso. Um creme cheese. O presunto de Parma, ele já tem uma textura um pouco mais rígida. Certo. Obviamente que você pode ter uma certa dificuldade ao morder, ficar um pedaço para lá, outro para cá. E agora? Então, vamos em frente. Vamos lá. Morda o alimento. O guardanapo, só para limpar a mão, a boca, né? Exatamente. Uma coisa muito comum e frequente é as pessoas não perceberem que estão falando com a boca cheia. Na ânsia de aproveitar aquele momento muito curto, que é do coffee break, querem comer e falar ao mesmo tempo. E acaba você visualizando o alimento na boca do seu interlocutor. Isso deve ser feio demais. Muito feio. Então, está comendo, coma. Está conversando, converse. Uma coisa de cada vez. O que acontece muito também nos eventos, e que é muito desagradável e deselegante, você não sabe o que é. Não pergunta, pega. Morde, não gostei. Aí começa a deixar assim, ó. Gente, esses restinhos. Por favor, Gisele. Isso aí. Olha como vai ficando feio. Quer dizer, você tem vergonha de perguntar o que é aquilo. Leva a boca, morde. Não gostei, vai lá e coloca uma outra parte lá na base. E aí, isso, além de deselegante, é um desperdício. Perfeitamente. Vamos evitar o desperdício. E isso acontece não só em coffee breaks, mas em almoços, jantares, festas de casamento. As pessoas servem-se exageradamente dos alimentos e ficam um residual, um desperdício tremendo.
E o que acontece? Vou provar esse bolinho, vou provar. A pessoa já vai com a intenção de provar. Pega o bolinho, morde o bolinho, ai, não gostei. E pior, põe de volta no mesmo lugar. No mesmo lugar. Quer dizer, são 3 erros, né? Né? Não perguntou, experimentou, não gostou e voltou lá para o mesmo lugar. Vamos experimentar essa tapioca? Tapioca o quê? 1000 folhas de tapioca. 1000 folhas de tapioca. Vamos, a gente pode fazer isso, Kátia? Vamos lá. Tá. Obrigado. Ana? Então, vamos lá. Vamos então, lá, Ana. Não. Ana. Mas isso aí você pode porque é de dieta, viu, Ana? Então, vamos lá. Do mesmo jeito, mesmo procedimento. Isso, exatamente. Pegamos o alimento, trazemos à boca. Essa vida da gente é muito difícil, viu, Josiane? Muito bom, muito gostoso. Delícia, Ana. É recheado com o quê? Creme cheese e cheddar. Muito gostoso, muito gostoso. Uma novidade, eu não conhecia essa 1000 folhas de tapioca. 1000 folhas de tapioca. Lindo e gostoso. Uma apresentação lindíssima. Muito mesmo, muito legal. Então, observe que aqui nós temos todos os alimentos preparados em porções individuais. E o que nós vemos com frequência seria uma tapioca em formato de meia-lua. Imagine como é que você vai comer. Se assim já precisamos de algumas etapas para que possamos concluir a mastigação desse alimento, imagine uma tapioca inteira num coffee break. Assim como um mini bolo, quando você é servido de uma fatia inteira de um bolo, você precisa de prato, você precisa de garfo, então vão ter mais elementos e que vão provocar um pouco mais até de dificuldade. Entendi. Agora, obviamente, já dá para a gente entender e não dá também, não deve você pegar 2, 3 ao mesmo tempo, mesmo que esteja saindo da mesa, também não deve pegar 2, 3, é um pouco também deselegante? Sim, sempre um de cada vez. Se aqui fosse, por exemplo, saindo do cenário do coffee break, uma mesa de doces em uma festa, nós pegaríamos um doce, nos retiraríamos, depois voltaríamos para pegar um outro doce. Certo. E assim, é até mais agradável, você circula no evento, você anda, encontra mais as pessoas. Kátia, quando a gente não tem informação, vamos dizer que o pecado é perdoável. Quando se tem informação, orientação, a gente tem que fazer questão de colocar em prática nos momentos adequados, né? Os momentos adequados, para que a gente possa se destacar, porque isso também é importante, você que também trabalha nessa área de avaliações, é assim que nós somos avaliados em todos os lugares que andamos. Para um emprego, tem ali um executivo nos observando, tem um chefe, um empresário, alguém observando aquela pessoa, e tudo isso diz respeito à sua vida. Sim, né? a E sua tem imagem. uma ligação total com a vida profissional também. Certamente. Né? Agora, aí eu vou pegar mais uma água, que eu amei essa água, viu? Eu me apaixonei. Gente, é uma delícia. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, sem exagero nenhum. Dá para substituir pelo refrigerante, porque ela dá um ar gostoso, né? Um ar assim de leveza, que dá tranquilamente para você substituir pelo refrigerante. É verdade. Ariel, você tocou num assunto, se você me permite fazer esse comentário, muito importante. Às vezes as pessoas representam uma empresa, viajam para participar de um congresso, de um seminário e acham que estão de férias. E aí quebram todo o código, todo o protocolo. Como é que é isso? Eu
fui designado pela minha empresa a participar de um congresso de determinada área. E você faz as suas malas, todo feliz, vou passear em São Paulo, e lá você esquece que você está a serviço daquela empresa, que a sua imagem profissional está em jogo, e aí você se descodifica completamente, vai com uma roupa muito à vontade para aquele evento, achando que você está a passeio e não a trabalho. Então, o que tem acontecido e a gente nota, eu vou lá só dar uma passadinha, pego o meu crachá, pego a minha pasta, assisto uma palestrazinha e vou embora. Sim. Então, tudo isso expressa a imagem pessoal e profissional que você quer vender para o mercado. Tá certo. Não é? Interessante. Não só a forma de se comportar na hora de se alimentar, mas a sua conduta e a sua forma de se apresentar, ela está intimamente ligada a todo esse cenário. Mas me fala uma coisa, vocês vão ser homenageadas, os cerimonialistas de Alagoas e depois do Brasil, como é que é? Você estava falando para mim ali em off? Agora em outubro, nós temos uma data comemorativa a nível nacional em alguns estados brasileiros, em alguns municípios, que é o dia 29 de outubro, que é o dia do cerimonialista. E nós recebemos um grato presente aqui da Assembleia Legislativa de Alagoas, fui comunicada por esses dias, através de uma proposição do deputado Inácio Loyola, que vai acontecer uma sessão solene em homenagem aos cerimonialistas alagoanos. E nesse mesmo mês, ainda no dia 29 de outubro, em Brasília, o ministro-chefe do cerimonial da Presidência da República, o ministro Renato Mosca, estará também oferecendo um encontro no Palácio do Itamaraty também para a comemoração dessa data a nível nacional. Então, assim, nós estamos contando, né, com a participação dos cerimonialistas, tanto aqui na Assembleia como em Brasília, no Itamaraty. Um abraço ao deputado Inácio Loyola, ele que é um grande historiador, né, foi um grande prefeito, mudou a história. Eu não conheço de vistas e tal, não tenho nenhum tipo de contato. Estou falando porque eu conheço a história de Piranhas antes e a história de Piranhas hoje. E ele realmente mudou a vida daquela cidade na gestão dele. E parabéns para ele estar aí fazendo mais um grande ato aí. Com certeza. Homenageando vocês. A gente já terminou o programa. Mas, Ana, isso aqui é o quê? Fala pra gente. Esse é um mini sanduíche. É um mini sanduíche? Mini sanduíche. Você, bem Posso prático, abrir? pode abrir. Olha o prendedorzinho lindo, gente. Ele já vem aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Veja como é que são as coisas. Eu não sabia o que tinha ali dentro, né? Então, se a gente não pergunta, olha, é muito mais prático, já vem numa embalagenzinha, né? E lindo e prático para que a pessoa possa se servir. Daqui a pouco eu vou me servir também desse sanduíche. Um parêntese importante. Um parêntese importante. Não deve ser levado para dentro do auditório. Porque imagine esse barulhinho de centenas de pessoas, o quanto isso pode incomodar durante uma palestra. De um modo geral, não se deve levar alimentos para o auditório. Certo. Mas lógico que alguns quebram esse protocolo e terminam aqui levando. E especialmente você está falando, alguma coisa fazendo esse barulhinho é muito deselegante, né? Perfeito. Agora a gente está fechando o programa. Como é que a gente pode fechar o programa? Com suco, com a salada, né? Sim, o café, Kátia, o café. O café sempre no finalzinho, ou quem não gosta do suco, olha para cá, Kátia. O café, ele não tem um momento certo, ele é começo, meio e fim. Certo. Que bom. Então você pode tomar o seu cafezinho no horário que você achar mais conveniente. Vou chegar, tomar um cafezinho, ir para o suco, no final tomar mais um café. Normalmente a gente começa pela água, pelo suco e o café. Isso, certo? A ordem é mais ou menos essa, mas o café não tem essa regra. O café é uma bebida universal, todo mundo gosta de café, não é verdade? Isso, muito bom. Não pode faltar. Não pode faltar. E a gente pode fechar o programa com o quê, Kátia? Fala pra gente. Nesse caso aqui, nada, só o suco mesmo. O cafezinho,
ou água, enfim, você já passou por todas essas etapas da frutinha, do iogurtezinho, o bolinho, enfim. A gente até evita falar no diminutivo, que alguns críticos falam assim, ela só fala no diminutivo, mas assim, é só para demonstrar a delicadeza do tamanho, né, do alimento. Gira para cá, Kátia, para o pessoal lhe ver. Isso, agora ficou mais bonita. Então, evitar exatamente esse diminutivo, né? Exatamente. Ótimo, tá aí. Ana Vanderlei, vamos colocar, Fábio? Coloca mais uma vez aí o telefone do buffet, Ana Vanderlei. Ana, olha lá, muito obrigado, viu? Obrigada pelo seu carinho, pela sua dedicação. A gente fica muito feliz com essas dicas. E eu vou estar trazendo o Kátia Albuquerque outras vezes. É só ela me permitir convidá-la outras vezes para estar trazendo mais informações pra gente. Tem mais alguma informação que você queira passar para o nosso público? Informação importantíssima. A troca de cartões, ela acontece muito durante os coffee breaks, porque é um momento de contatos. Você está conhecendo novas pessoas. Boa. E as pessoas me perguntam, é no começo ou é no fim da interação? Vamos falar do coffee break, dessa interação, certo? Exatamente. Você está se apresentando inicialmente a alguém, então é no começo da interação. Você conversou informalmente com alguém, gostou do diálogo daquela pessoa, pretende estender essa relação pós-evento, ao final, ofereça seu cartão de visita. Ao final. Não esquecer, ao final. Deixar o cartão em um lugarzinho mais fácil, mais prático de pegar para poder passar também dessa forma prática. Exato. Mais uma vez, obrigado, Kátia Albuquerque, Ana Vanderlei. Obrigada. Parabéns, olha, tudo é muito delicioso. Só que daqui a pouco é que eu vou saber os outros, né, gente? A gente daqui a pouco vai continuar aqui as orientações já em off, né? Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Você pode indicar o nosso programa exatamente 11h30, meio-dia. A gente já vai estar com o programa no YouTube. Você vai lá no YouTube, digita TV Mar, canal 25. Depois você vai procurar o nosso programa e você vai encontrar e indicar para aquela sua amiga que vai para um congresso, vai viajar, que é a primeira vez, não sabe como se portar. Você já dá essa dica do programa. Muito obrigado mais uma vez por você permitir que Kátia Albuquerque, Ana Vanderlei, Ariel Fernandes e toda a equipe da TV Mar estivesse na sua casa por alguns minutos. Você não pode pegar nesse controle agora, porque você vai ficar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior, com a Voz do Povo, trazendo todas as informações do Brasil, de Alagoas e de Maceió, para todos vocês. Muito obrigado e até amanhã, se Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau!